Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo no canal e hoje eu venho fazer a leitura de mais um artigo e comentário desse livro A Fórmula para Enlouquecer o Mundo, do professor Olavo de Carvalho, tá? Antes de fazer a leitura e comentário, eu gostaria de pedir, se inscreva no canal se você gosta do conteúdo, ative as notificações, nos ajude na divulgação desse conteúdo do canal. Também na descrição do vídeo eu vou deixar o link para quem tiver interesse no livro, tá? Eu faço aqui essas leituras, mas pessoal, adquiram os livros do professor Olavo de Carvalho. Vocês só têm a ganhar e muito com o material, tá? Esses livros de artigos são livros mais simples de ser lidos, né? Não se tratam de das obras filosóficas profundas do professor, tá? Ajudem, adquiram os livros e também, caso vocês tenham interesse, eu deixarei na descrição o link para os meus cursos. Lá tem curso sobre Platão, tá? Que eu lancei recentemente, tem curso sobre técnicas de leitura, tem curso sobre Dostoiévski, enfim, caso vocês queiram se aprimorar intelectualmente também, vocês nos ajudam aqui no canal. Bom, então, esse artigo ele é um pouco mais longo, mas é de extrema profundidade e interesse, tá, para nós, tá? Apesar de ser um artigo do ano de 2007. O nome do artigo é A Apoteose da Burrice Nacional. Estão internacionalizando a Amazônia. Não dá para entender como um processo desses ocorre no governo do PT, exclama o senador Pedro Simon, diante do projeto governamental que permite à União conceder à iniciativa privada a administração e exploração econômica das florestas nacionais. Ora, se o senador lesse os meus artigos ou assistisse às minhas conferências, não estaria tão surpreso diante do óbvio. Desde pelo menos 10 anos antes da eleição do Sr. Luiz Inácio para a presidência da República, eu advertia: se vocês querem saber o que é entreguismo, esperem o PT chegar ao poder. Então, estou fazendo essa leitura desse artigo agora em novembro de 2022. Então, vocês podem fazer essa pesquisa sobre o que está sendo dito, né, e o que aconteceu nos governos do PT e agora que o PT retorna na eleição desse ano para o próximo, ano de 2023. Por que eu dizia isso? Dizia-o pelo mesmo motivo que me levou a publicar no Jornal do Brasil, do dia 1º, a seguinte notinha: elogiado em São Salvador pela sua fidelidade inflexível ao movimento comunista, homenageado na mesma semana em Davos pela sua conversão ao capitalismo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece ser o maior enigma ideológico de todos os tempos. Porém, ainda mais admirável é a recusa geral da mídia em notar o paradoxo e pedir explicações ao personagem. O cérebro nacional tornou-se tão lerdo e apático que já aceita sem reagir às informações mais desencontradas, a tudo aquecendo com indiferença bovina a uma reconfortante sensação de normalidade. A solução do enigma Lula é, ao mesmo tempo, a resposta à perplexidade do senador Simon. Tudo isso seria claro como um diamante se não estivéssemos num país onde não entender nada é um dever patriótico. Já expliquei 1000 vezes, mas vou começar tudo de novo. Enquanto os nacionalistas brasileiros, burros e intoxicados de esquerdismo, continuam bradando contra o bom e velho imperialismo yankee dos anos 40 e vendo nos conservadores americanos a encarnação máxima desse fantasma glutão, inventado por Stalin, muita coisa sucedeu nos Estados Unidos que escapa totalmente a seu acanhado horizonte de visão. A principal é que um grupo de milionários senhores quase absolutos da grande mídia e do establishment universitário embarcou com todas as suas armas e bagagens na aventura utópica do governo mundial, destinado a transcender e suprimir a República Americana. Não se trata de nenhuma trama secreta. Está tudo publicado, explicado, oficializado. Revolucionários desse porte não
apostam no seu próprio segredo, mas na estupidez das massas que não enxergam o que está diante do seu nariz. Percebam que aqui o professor já alertava para tudo o que estava acontecendo, né? E as pessoas não percebiam. Essa própria incongruência, aparente incongruência entre o Lula ser celebrado pelo lado comunista e ser celebrado como capitalista, vem de encontro à própria tese do professor relacionada ao marxismo como cultura. Então ele vai dizer que o marxismo ele troca de ideias a todo momento. Tá? Então que não é aquela estrutura fechada da economia comunista que já foi refutada lá nos idos do início do século XX pelos economistas liberais como Ludwig von Mises. Ou seja, os comunistas sabem que a economia comunista não funciona. Por isso que ele trata o marxismo como cultura. Tá? Então, ele vai jogar seja utilizando de meios, né, estatizantes ou de meios capitalistas, né, porque afinal de contas o único sistema que gera lucro é o sistema capitalista. Mas as pessoas me parecem que até hoje, em 2022, não conseguiram perceber isso, né? Muitas vezes mencionei aqui a Comissão Parlamentar de Inquérito, RIS, que já nos anos 50 havia provado o empenho de várias fundações bilionárias no sentido de mirar a identidade nacional, a cultura e a capacidade de defesa da nação americana, de modo a criar um centro de poder transnacional independente sustentado na tripla base da economia globalizada, dos organismos internacionais e do controle sobre a rede de movimentos subversivos e revolucionários espalhados pelo mundo. Desde então, esse projeto deu passos enormes no sentido da sua realização. Para quem quiser mais detalhes com aprofundamentos específicos sobre essa questão da invasão cultural dos americanos, né, do mercado americano por essa mentalidade comunista, assistam o curso do professor sobre guerra cultural que foi proferido, se não me engano, em 2016 ou 2017. Tá? Lembrando que esse artigo é de 2007. Em 1994, no relatório sobre o desenvolvimento humano, a ONU já declarava abertamente: os problemas da humanidade já não podem ser resolvidos pelos governos nacionais. O que é preciso é um governo mundial. A melhor maneira de realizá-lo é fortalecendo as Nações Unidas. Ver mais explicações no site www.olavodecarvalho.org/semana/04001 globo.htm. No ano seguinte, a resolução aparecia sob a forma de um plano detalhado, Our Global Neighborhood, publicado pela Comissão de Governança Global, que pregava a subordinação da soberania nacional ao transnacionalismo democrático. Qual é o governo que está prometendo essa integração global e que agora que foi eleito ganha todos os tapinhas nas costas, justamente porque ele vai de encontro com esses planos globalistas. As etapas necessárias para a consecução do objetivo incluíam 1. Imposto mundial. 2. Exército mundial sob o comando do secretário-geral da ONU. 3. Legislações uniformes sobre direitos humanos, imigração, armas, drogas, etc., sendo previsível a proibição dos cigarros e a liberação das drogas pesadas. Quem que fez o maior lobby e fez já, se não me falha a memória, em 2006, Lei 11.343, a abolição, por exemplo, do usuário, né, de drogas, como ele não é mais penalizado, ele recebe uma admoestação, ele não vai mais preso. Tá? Pesquisem ali sobre a lei antidrogas no Brasil. 4. Tribunal Penal Internacional com jurisdição sobre os governos de todos os países. 5. Assembleia Mundial eleita por voto direto passando por cima de todos os estados nacionais. 6. Código Penal Cultural punindo as culturas nacionais que não se enquadrem na uniformidade planetária politicamente correta. O Tribunal Penal Internacional já é uma realidade desde 1998. O Código Penal Cultural já estava informalmente em vigor antes dessa data.
Expliquei isso na palestra que fiz em 8 de julho de 1997 na Casa da América Latina, em Bucareste, Romênia, depois reproduzida em O Futuro do Pensamento Brasileiro, que é mais um livro do professor Olavo de Carvalho, um pouco mais profundo, mais nesses aspectos filosóficos. Os intelectuais romenos entenderam imediatamente a importância do recado, que proliferou em convites para debates nas semanas seguintes. Os brasileiros continuam imunes e sonsos. As legislações uniformes já são uma realidade patente, especialmente nos campos dos direitos humanos, saúde e educação, com resultados uniformemente desastrosos nas 3 áreas. Faltam o imposto mundial, a Assembleia Global e o Exército Único. Passos importantes na direção deste último vêm sendo dados diariamente com a ajuda da grande mídia mundial, no sentido de negar o direito de defesa às nações atacadas, principalmente quando essas nações são Estados Unidos e Israel, e de atribuir à ONU o monopólio da atividade guerreira legítima. De acordo com Jim Garrison, presidente do State of the World Forum, que ele fundou em parceria com Mikhail Gorbachev e talvez o principal teórico da transmutação globalista hoje em dia, a função dos Estados Unidos resume-se à de um império transitório destinado a dar à luz a um governo mundial e dissolver-se nele, desaparecendo como unidade identificável. Ver www.wie.org/j24/garrison.asp. O projeto globalista abrange ainda uma reforma radical da mentalidade humana em escala planetária, mediante a imposição de novos critérios morais, como o casamento gay, o abortismo, o feminismo, a eutanásia, sempre de maneira rápida e inquestionada, reprimindo-se por meio do combate publicitário e judicial qualquer resistência possível. O objetivo final é a supressão da tradição religiosa judaico-cristã e a substituição por uma religião biônica mundialista com fortes tonalidades ocultistas e ecológicas. Graças à ação intensiva da ONU ou da rede de ONGs associadas a essa parte do programa, está em fase avançada de implementação. Só para dar um exemplo, entre milhares, em inúmeras escolas públicas dos Estados Unidos e da Europa, as crianças são obrigadas a participar de rituais consagrados à Mãe Terra, de inspiração nitidamente teosófica, ao passo que as orações cristãs em público são proibidas e o simples ato de carregar uma Bíblia é motivo de punição. A repressão legal ao cristianismo espalha-se rapidamente por todos os estados americanos, enquanto as entidades religiosas tradicionais se veem repentinamente privadas do acesso a verbas públicas concedidas generosamente a organizações gays, comunistas, islâmicas, etc. Tiverem dúvida, façam uma pesquisa aí sobre o ex-deputado que disse que agora está voltando para o Brasil, agora no ano de 2022, para o próximo mandato, o próximo presidente, justamente para extirpar o cristianismo. Tá? Lembre-se, artigo de 2007, nós estamos em 2022, mas é interessante porque hoje eu vejo o Olavo sendo citado na boca de pessoas que eu nunca imaginaria, ou pessoas que falavam mal, né, como conspiracionista, etc., mas eu brinquei com um amigo que me parece que o Olavo, na verdade, tinha realmente poderes sobrenaturais de previsão, né? Nós vemos aqui, basta vocês recorrerem à minha playlist de artigos do Olavo, e vocês perceberão isso. Garrison é cínico o bastante para proclamar que a liderança americana tem de ceder ante o projeto global, porque, para alcançar a grandeza, um império necessita de uma visão transcendental que possa unir os elementos dispersos num propósito abrangente. Ele tem de ser fundamentalmente construtivo e não destrutivo. Ora, uma coisa é um corpo de valores e princípios capaz de orientar a humanidade na direção de instituições políticas mais racionais e mais humanas. Outra coisa é um projeto de dominação abrangente. Quem quer que, no fundo, fale em liberdade, democracia, direitos humanos, garantias constitucionais, aprendeu isso com o exemplo vivo da nação americana e com ninguém mais. Esses valores, como assinalava Alexis de Tocqueville,
surgem da síntese tipicamente americana de exigências políticas do iluminismo inglês, muito diferente do iluminismo revolucionário da Europa continental, com as tradições cristãs trazidas ao Novo Mundo no bojo do Mayflower. Milhões de americanos morreram nos campos de batalha da Europa e da Ásia, não para escravizar e explorar os vencidos como fizeram a Alemanha nazista e a URSS, mas para criar democracias independentes, pujantes, capazes de concorrer com a própria economia americana e oferecer resistência aos Estados Unidos na arena da diplomacia mundial. Em comparação, que valores e princípios nos oferece a elite global? O abortismo, a eutanásia, o ateísmo militante, a destruição das identidades e tradições nacionais, a tirania dos regulamentos econômicos uniformes que subjugam e estrangulam povos inteiros, a imposição de normas culturais aberrantes e fúteis, inspiradas no lixo teosófico de Madame Blavatsky, Alice Bailey e Aleister Crowley. Além do já abundante citado no Falso Doll, esse livro possui uma tradução brasileira que se chama Falsa Aurora, tá? Pela Vide Editorial também, do Li Pen, Under the Spell of a Mother Earth, né? Ou Sob o Encanto, uma tradução livre aí da Mãe Terra, de Barrett Joss, Winton, Illinois, Victor Books, 1992, e The Hidden Dangers of the Rainbow, né? Os segredos escondidos, os perigos escondidos do arco-íris, The New Age Movement and Our Coming Age of Barbarism, ou seja, a nova era do movimento e a vinda de uma era de barbarismo, mais ou menos isso a tradução livre. Shreveport, Louisiana, Huntington House, 1983. Nos Estados Unidos, a linha divisória da disputa política é entre os adeptos da soberania nacional, conservadores, e os da submissão à estratégia globalista, liberals, no sentido americano do termo, e esquerdistas em geral. É interessante porque, pouco que qualquer brasileiro estude sobre o liberalismo, você perceberá que eles geralmente defendem as mesmas pautas da esquerda, vide João Amoedo. Bom, a posição do presidente Bush é ambígua na medida em que, por um lado, busca afirmar o poderio americano no Iraque, mas, por outro lado, está comprometido até a medula com o projeto globalista da North American Commonwealth, a dissolução dos Estados Unidos numa unidade multinacional com o México e o Canadá. Bush, por mais conservador que se pretenda em questões de moral, é no fim das contas um membro do CFR, Council on Foreign Relations, o mais poderoso think tank pró-ONU, diretamente responsável pela concepção da Commonwealth. Falar em projeto, no caso, é eufemismo, pois Bush já assinou um protocolo de intenções com o presidente do México e o primeiro-ministro do Canadá, 2 anos atrás, comprometendo-se a realizar a fusão. O documento permaneceu secreto até que um cidadão desconfiado apelou ao Freedom of Information Act, uma das maravilhas da democracia americana, e obrigou o governo a revelar seu conteúdo. Quem quiser a informação atualizada a respeito, leia o número de janeiro da revista Whistleblower. Tudo isso é a substância do debate político diário nos Estados Unidos. Não há um só cidadão americano maior de idade que ignore essas questões abrangentes, muito mais do que a invasão do Iraque em particular. São o fundo de disputa entre o governo americano e a ONU. Ninguém nos Estados Unidos ignora que o destino da humanidade nas próximas gerações depende de uma escolha fundamental quanto à hierarquia do poder no mundo. Continuará a existir um sistema de nações independentes, mais ou menos garantido pela hegemonia política, militar e econômica da democracia americana, ou esta cederá o lugar a uma burocracia global firmemente disposta a eliminar a soberania nacional dos Estados Unidos e, junto com ela, a de todas as demais nações? Os cretinos que no terceiro mundo esbravejam contra o imperialismo yankee e buscam abrigo na ordem internacional representado pela ONU, são servos conscientes ou inconscientes do mais gigantesco e ambicioso e desavergonhado plano imperialista que alguém já ousou conceber.
algo que ultrapassa em amplitude o desejo de poder, os mais megalômanos sonhos de Hitler, Stalin ou Mao Zedong. Do ponto de vista econômico, esse plano pode ser resumido na forma: usar o crescimento econômico globalizado como um instrumento para fortalecer a burocracia internacional que o regula e o administra. É uma receita quase infalível capaz de atrair as colaborações de correntes políticas as mais heterogêneas, com a condição de que não questionem as implicações mundiais do plano e se atenham aos aspectos parciais e regionais que pareçam coincidir momentaneamente com as suas ideias e programas. Liberais que, obsediados pela liberdade econômica, vejam nela uma causa sui e se tornem cegos para os fundamentos culturais, religiosos e morais que a possibilitam, são utilíssimos para promover a destruição desses fundamentos em nome da primazia do mercado, se não da racionalidade científica. Nacionalistas de esquerda intoxicados de anti-americanismo são ótimos para sacrificar a soberania de seus países no altar do imperialismo global no instante mesmo em que imagina salvá-lo dos Estados Unidos. Comunistas e enragês em geral empenhados em criar blocos econômicos militares regionais para resistir ao imperialismo yankee. Esses, então, são os queridinhos por excelência do globalismo. Espalham ódio ao principal adversário do esquema, fortalecem a ONU e, de quebra, já vão promovendo as integrações regionais que foram, pelo menos desde Hans Morgenthau, foram admitidas como a única via possível para a implementação do governo mundial. Dos social-democratas embriagados de terceira via, então não preciso nem falar. Esses são a própria burocracia internacional em ação. Vocês entenderam agora o que Garrison queria dizer com a visão transcendental que possa unir os elementos dispersos num propósito abrangente? Não se trata de valores civilizacionais, mas apenas de uma estratégia global capaz de atrair e usar a seu favor todas as cegueiras nacionais. Percebam? Dei uma pesquisada rápida aí sobre quem está falando em integrações regionais e criação de uma moeda única entre países aí da América do Sul e quem vai tomar chumbo com isso aí. Ora, em matéria de cegueira, ninguém supera os brasileiros. O exemplo mais recente é, evidentemente, a própria manifestação de surpresa do senador Simon. Ele não tem a menor ideia de que todos os partidos brasileiros, o que tem ligações mais profundas e extensas com centrais do poder global, e isso não vem de hoje é o PT. Ele não enxerga sequer que a política inteira do governo Lula, com sua característica síntese de contrários, ortodoxia econômica e apoio declarado à Revolução Comunista Bolivariana, recebe tanto aplauso internacional porque nela confluem harmonicamente, pelo menos até agora, as duas linhas de ação principais do esquema globalista: economia mundial administrada e utilização dos movimentos subversivos e revolucionários contra os Estados Unidos. O senador tem mesmo de estar surpreso. Como todo brasileiro falante, ele lê a grande mídia nacional e se acha informado. É o mesmo que enfiar a cabeça num buraco. Querem ver até que ponto a mídia nacional está ocultando o que acontece no mundo? Veja a ilustração desse artigo. É uma primeira página do jornal El Mercúrio do Chile. Vocês imaginam essa matéria publicada na capa da Folha ou do Globo? Impossível. Esses jornais podem dar uma agulhadinha ou outra em Hugo Chávez, o que no ambiente nacional já basta para serem rotulados de direitistas, mas jamais darão ao leitor uma ideia exata da gravidade do estado das coisas na Venezuela ou qualquer outro lugar do mundo. Seu repertório é estritamente limitado ao temário padrão das discussões internas da esquerda. Um cérebro alimentado desse material tem mesmo de ficar chocado com o que lhe aparece uma virada pró-imperialista do PT, porque jamais soube o que é o PT. Querem outro exemplo? Veja o relatório de situação elaborado pelo Grupo de Trabalho da Amazônia, GTAM, e distribuído pelos integrantes e colaboradores do Sistema Brasileiro de Inteligência, cujo órgão central é a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Diz o seguinte: a questão indígena atinge com gravidade capaz de pôr em risco a segurança nacional, considerando a atual reivindicação de autonomia e a possibilidade de uma futura reivindicação de independência das nações indígenas.
O quadro geral está cada vez mais preocupante, especialmente na fronteira do norte. As organizações não governamentais, ONGs, algumas controladas por governos estrangeiros, adquiriram enorme influência na maioria das vezes usada em benefício político de suas nações de origem em detrimento do Estado brasileiro. Na prática, substituem nas áreas indígenas o governo nacional. Quanto à presença militar estadunidense na Amazônia, um componente relativamente novo na questão de segurança da região amazônica brasileira é a crescente presença de assessores militares estadunidenses e a venda de equipamento sofisticado às Forças Armadas colombianas, pretensamente para apoiar os programas de erradicação das drogas, mas que podem ser utilizados no combate às Farc e ao ELN, Exército de Libertação Nacional. Nem comento a redação obra de semi-analfabetos. Ao longo de todo o documento, a sigla ONU nem mesmo aparece. A transformação de áreas indígenas em nações independentes para quebrar a espinha dos Estados nacionais a que pertence é o objetivo repetidamente proclamado pela ONU, e as organizações não governamentais presentes na Amazônia são todas associadas à ONU. Mas os iluminados expert militares que elaboram o relatório de situação não têm a coragem, nem têm a hombridade ou não têm a inteligência de declarar que o território amazônico está sendo ocupado pelo mesmo esquema internacional que orienta e subsidia os movimentos anti-americanos por toda parte. Preferem fazer de conta que as únicas forças agentes no cenário do mundo são os Estados nacionais e, por via desse raciocínio, lançam a culpa de tudo nos Estados Unidos, aproveitando a ocasião, é claro, de bajular o esquerdismo imperante. Afinal, depois de apanhar tantos dos esquerdistas, alguns dos nossos bravos militares parecem ter chegado à conclusão de que é melhor humilhar-se voluntariamente do que sofrer humilhação forçada. Falam da honra das Forças Armadas, mas lhe dão uma interpretação psicológica peculiar. Não há desonra em apanhar de alguém a quem se ama. Logo, se você está sendo surrado, salve a honra apaixonando-se pelo seu agressor. O detalhe especialmente calhorda do relatório é a insinuação, sem a mais mínima prova, de que o governo americano fornece armas às Farc. Ora, o governo Hugo Chávez fornece arma às Farc reconhecidamente, abertamente, e nunca os distintos autores dessa peça abjeta de desinformação reclamaram no mais mínimo que fosse. As Farc são o movimento armado mais hidrofobicamente anti-americano que já existiu no continente, mas é certo que tem boas relações com a central globalista que fomenta o anti-americanismo no mundo. Ver artigo Por Trás da Subversão. Quanto ao Plano Colômbia, eu mesmo já denunciei vezes sem conta que foi um ardil globalista concebido para usar uma agência do governo americano como instrumento para entregar à Farc o monopólio do narcotráfico no continente, dando ainda aos esquerdistas, únicos beneficiários do plano, o pretexto de condená-lo da boca para fora como ingerência imperialista. Mas os senhores membros do grupo de trabalho da Amazônia não gostam de distinções sutis. Para eles, tudo que é estrangeiro é gringo e, portanto, é agente do imperialismo americano. E que haja alguma ligação, mesmo remota, entre a invasão da Amazônia por agentes da ONU e o projeto governamental que tanto surpreende o senador Simon, é coisa que, de certo, nem lhes passa pela cabeça. O PT está acima de qualquer suspeita. O PT é esquerda, portanto é patriota. O PT gosta da ONU, portanto a ONU nada faria contra nós. Nosso inimigo é o tio Sam, é a direita, são os conservadores americanos. O Brasil, em suma, tem um serviço de inteligência devotado ao emborrecimento próprio e da nação inteira. O relatório de situação seria apenas o manifesto da Agência Nacional da falta de inteligência, se não fosse também o do falso patriotismo, 5 de fevereiro de 2007.